próprio negócio, caso seja uma loja ou uma sala comercial, é preciso verificar se o imóvel onde você vai se instalar possui o certificado de aprovação que é expedido pelo Corpo de Bombeiros. Essa informação, normalmente, o proprietário, a imobiliária ou o síndico, até mesmo o administrador do condomínio tem. As regras são mais rígidas para os negócios chamados de alto risco. Mas como saber se um negócio é de alto ou baixo risco? Quem vai nos ajudar com informações é o advogado Marcelo Alvarenga. Ele que é especialista em direito empresarial, também em direito tributário e consultor aqui na Conamp. Marcelo, que tipo de negócio é considerado um negócio de alto risco? Olha, é importante a gente entender que as atividades econômicas, de forma geral, elas são classificadas como atividades de risco baixo, de médio risco e de alto risco, né? Isso em relação às suas características próprias. Uma atividade que a gente diz de alto risco são aquelas que trazem perigo real à integridade física das pessoas, ao meio ambiente, ao patrimônio, né? Essas atividades são aquelas que implicam no licenciamento específicos, procedimentos na lei, como o Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? O licenciamento do Corpo de Bombeiros para atividades de alto risco é fundamental. O grau de risco está associado também ao tamanho da estrutura física onde esse negócio vai ser instalado? Sim, além do tipo de atividade, o local onde essa atividade vai ser desenvolvida implica nessa classificação de baixo risco, médio risco e alto risco, né? Por exemplo, para ter uma atividade classificada como baixo risco, aquela atividade que é exercida na casa do próprio empreendedor, por exemplo, onde ele não tem recepção de pessoas. Vou dar um exemplo aqui, um microempreendedor individual que faz pães caseiros, ele faz na sua própria cozinha, né? Ali ele não tem uma classificação de risco, né? Em relação ao tamanho também, né? Eu não posso ter uma edificação com mais de 3 pavimentos, aí eu já tenho um local grande, né? Então, esse local grande implica num risco maior, né? Então, assim, a ocupação do local, se for na residência ou se for um estabelecimento com até 200 metros quadrados, que não reúna pessoas, né, não reúna um número grande de pessoas, que não sejam, por exemplo, num subsolo, né, exceto se for estacionamento, que não lide com combustíveis, né, com um volume de combustível elevado, tudo isso pode ser classificado como baixo risco. Ou seja, se um negócio estiver enquadrado nesses parâmetros, ele vai precisar de uma avaliação do Corpo de Bombeiros. Ah, sim. Se ele não estiver com essas características de baixo risco, ele vai precisar, sim, dessa licença que a gente chama, né, do Corpo de Bombeiros. Isso é importante observar que isso varia de estado para o estado, né, de município para município. Existem regras, a legislação permite que os entes federados possam especificar melhor que atividades são consideradas baixo risco e que atividades podem e necessitam do licenciamento do Corpo de Bombeiros. E o que é que pode acontecer com aquele empreendedor que não cumprir as regras exigidas? Olha, é um risco muito sério, né? A gente está lidando com a questão de segurança. Muitas das vezes é entendido aí a atuação do Corpo de Bombeiros em relação ao licenciamento como uma burocracia, como um entrave, mas não é não. É muito importante que o empreendedor observe e siga as regras, porque ali está a garantia da integridade física das pessoas, a garantia da integridade física até do próprio patrimônio, né? Então, os bombeiros, eles fazem uma vistoria e essa vistoria tem o caráter até de auxiliar na regularização desses locais, dessas atividades. Não é uma fiscalização com o intuito de punir, porém, ele será passível de uma multa, será passível de uma punição, em alguns casos extremos, até de interdição do seu negócio, do seu local de trabalho, se ele não observar essas regras de segurança. Ou seja, vai começar um novo negócio, ainda que seja pequenininho, é importante seguir as regras e respeitar a legislação. Sempre, sempre. Nós estamos falando da questão da segurança. É evidente que tem atividades que rapidamente se identifica ser atividades de baixo risco, mas é importante, se você vai lidar
com determinados tipos de substância, com determinados tipos de produto, de maquinários, né? Num local também é muito importante compreender a integridade do local e quem é o mais qualificado, né? Quem é o mais capacitado para avaliar isso tudo? É o Corpo de Bombeiros. Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as exigências da vigilância sanitária. Você sabe se o negócio que está abrindo exige um licenciamento sanitário? Nos acompanhe, nós estamos aqui para facilitar a sua caminhada como microempreendedor.